Boa noite, gente. Mais uma aqui podcast. É com muito, mas muita honra mesmo que a honrar o Senhor Jesus Cristo, que esse novo tempo do Maqui Podcast, ele veio com chave de ouro, e eu tenho certeza que com a história que hoje Jesus trouxe, ele vai edificar não só a tua vida, mas a vida de todo mundo, em nome de Jesus. Gente, quero agradecer aos nossos parceiros, Demarque Empreendimento, Prensadão do Urso, Granado Corretor de Imóveis e Estúdio Barbie. Muito obrigado pelo apoio de vocês, e se você de repente quiser se tornar um dos nossos parceiros, por favor, fique à vontade, entre em contato com a gente, porque a gente vai se sentir muito honrado de ter vocês com a gente, para a gente poder cada vez mais levar o nome de Cristo em muitos lugares. Amém? Aproveita, já compartilha, já aciona o sininho ali, toda semana tem um episódio novo, né? E se inscreva no nosso canal, para que cada vez mais a gente possa, através da ajuda de vocês, levar essa palavra, esse testemunho de pessoas que foram transformadas com Cristo. E o único objetivo do Maqui Podcast é que Jesus cura, liberta e salva. Pessoal, também queria deixar aqui, que vai ficar ali no vídeo fixo, ajudar uma casa de recuperação, uma casa de apoio, Eterna Morada em Cristo, que fica na unidade Padre Paraíso, Minas Gerais. Eles estão precisando de ajuda, né? E nós, como cristãos, eles fazem um trabalho lindo, que é ajudar pessoas com dependência de álcool e droga, né? E eles estão precisando de ajuda para que essa casa fique, né, sempre de portas abertas para receber esse pessoal. Então, vai estar ali o QR Code do Pix, né? E se você sentir no coração e Deus tocar, que você possa fazer uma oferta generosa para que eles possam sempre manter essa casa aberta. Amém? Em nome de Jesus. Sejam todos abençoados. Uma boa noite. Maqui Podcast. Leila, que prazer gigante te ter aqui, mana. Nossa, foi meio que, né, de imediato, assim, né? Sim. Quando Deus prepara é assim. Sim. Mas, assim, um prazer gigante te ter aqui. Seja bem-vinda no Maqui Podcast. Obrigada, eu que agradeço. Era um sonho participar disso. Amém. E Deus que preparou esse momento, eu tenho certeza. Não estava nos nossos planos de imediato, mas estava nos de Deus. Me diz uma coisa, natural da onde? Sou natural de Rondônia. Uau! Vim de longe. Tá longe pra caramba. Bem longe. Sério, e aí? Mas como é que foi a chegada até aqui? A chegada até aqui foi de forma bem aleatória. É? Sim. Vim viajar com uma amiga minha. Uhum. E nisso foi quando eu conheci uma pessoa e eu acabei tendo um relacionamento com essa pessoa e fiquei por aqui. Uau. Mas aí depois eu voltei pra Rondônia, que o relacionamento não deu certo, né? Eu voltei pra Rondônia. Entendi. E a última vez que eu voltei pra cá, que agora eu decidi permanecer mesmo, também foi de forma aleatória. Desceu pra BC mesmo. Sim, era pra ser. A terra prometida. Pra quem não conhece, gente, não sabe, o nosso estúdio, ele fica em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Por isso que eu falei, como é que chegou até aqui, de tão longe, né? Porque Rondônia é longe, né, mana? É, bem longe, assim. Dá o ônibus dá uns 3 dias. Meu Deus do céu. Mas se não, avião, o quê? Mais um dia? Avião, por não ter sempre conexão, não tem voo direto, então pega uns 3 aviões pra chegar aqui. E é muito diferente lá? Muito diferente. É? Sim, em todos os aspectos? Todos os aspectos. Uau. É porque a gente vê pessoas quando vêm pra cá, né? A maioria fala, né, que não é nem só a função financeira, né? A função de trabalho, né? Mas a cultura diz que é muito diferente, né? Sim, eu não faço ideia, porque eu nunca fui pro norte, mano. É diferente. Eu acho, assim, que por ser interior, é aquela coisa mais de interior. Eu sinto que Rondônia é o interior do interior. É bem estilo interior mesmo. É em cima do quê? Mesmo. A agropecuária? Sim, agricultura. O agro é bem forte lá. Entendi. Deve ter muito gaúcho, né? Olha... Eu não conheci muitos, talvez tenha, mas não conheci tantos, não. É porque geralmente, quando tem essa parte de cultura, muito gaúcho vai para esses lugares. Deixa eu te falar. Então, eu quero saber, conta pra gente,
tua história, eu sei que é impactante. Como eu te falei Sim. antes, eu costumo por cima eu sei assim, a base só para mim poder ter, sabe, saber um norte do que aconteceu, mas daquilo que tu te lembra de infância, o que aconteceu na tua vida, né? Sim. Como é que foi essa chegada em Cristo? Que idade você tem? Tenho 24, quase 25. Uau, é nova. Mas é bem jovem, caramba. sim. Que bacana. Então, como é que foi essa chegada em Cristo? Como é que foi esse encontro com Cristo? E conta pra gente que eu tô ansioso. Vou começar um pouquinho da minha infância pra ter aquela conexão da história toda. A minha infância foi sempre muito tranquila. Morei com o meu pai a maior parte da minha infância e depois eu fui morar com a minha mãe. Entendi. Eles são separaram quando eu tinha 3 anos de idade. E aí por isso que eu fiz essa divisão. Morei um pouco com um, depois um pouco com o outro. Com a minha mãe, eu fui morar com ela quando eu era adolescente, né? Comecei a trabalhar com ela também bem jovem. Ela é cabeleireira, eu herdei a profissão dela. Sério? Comecei a trabalhar com ela quando eu tinha 15 anos. E também eu conheci, né, a Cristo melhor e comecei a ir na igreja através da vida dela, né? Ela era casada e não deu certo. Depois ela casou com um cara que realmente se aproximou de Deus. A gente foi uma família, assim, unida na presença de Deus, né? Que top. E aí eu me batizei, né? Isso lá em Rondônia? Isso lá em Rondônia. Me batizei, né? Tive esse encontro com Deus, mas eu acho que naquela época eu ainda não estava totalmente entregue a Deus, né? Sim. Porque eu fiquei um tempo... E não demorou muito, assim, e realmente eu desviei. Eu ficava literalmente aquela pessoa morna. Um pé na igreja, um pé no mundo. E aí, infelizmente, eu acabei desviando dos caminhos mesmo do Senhor. Isso, eu me batizei, eu tinha uns 16, e quando eu tinha uns 17, eu já me desviei, né? Foi muito rápido, infelizmente, me arrependo muito. Uau. Porque depois que eu desviei foi quando começou a acontecer as coisas ruins da minha vida, né? Caramba. O inimigo, ele é muito sujo. E, infelizmente, ele, no início, faz com que tudo parece bom, aquela alegria momentânea, aquela coisa de festa, tudo passageiro. Mas depois a gente começa a dar brechas e ele aproveita dessas brechas. Foi o que me aconteceu, né? Infelizmente, foi uma das coisas que eu mais tinha medo de me acontecer, que era o abuso sexual. Uau. Quando eu tinha 17, quase 18, fui passar um Réveillon com uma amiga minha. E, infelizmente, naquela noite, eu fui abusada. Eu, basicamente, perdi minha virgindade naquele abuso. Eu me guardava pro meu casamento, mas como eu desviei, né? Estava no mundão e era festa, bebedeira. E, infelizmente, eu estava me guardando de forma errada. Eu, de forma alguma, vejo isso como um castigo. Realmente, Deus, ele sempre, mesmo desviada... Eu sempre senti a voz do Espírito Santo e ele falava para mim não ir naquele lugar, não ir naquela época, não andar com certas pessoas, não ir para certos ambientes, mas eu fui teimosa, né? E, infelizmente, o inimigo, ele veio para matar, roubar e destruir, Verdade. né? E ele tentou destruir o meu sonho de casar, de ter uma família, de esperar em Deus. Infelizmente, eu tomei decisões erradas e eu paguei um preço muito alto por isso, né? Era a coisa que eu mais tinha medo de me acontecer. Infelizmente, aconteceu. Tem muitas pessoas ruins na vida. Às vezes, a gente pensa que é uma pessoa boa, mas é literalmente aquelas pessoas disfarçadas de pessoas boas e se aproveitaram da minha invulnerabilidade, né? Por conta da bebida, eu estava embriagada. Acredito que colocaram, sim, droga na minha bebida, porque eu apaguei. Eu só acordei mesmo quando estava acontecendo o fato. Deus. Eu acordei com a minha roupa rasgada, foi realmente algo muito traumático. Eu lembro que eu fiquei 1 semana evitando tomar água, do tanto que eu sentia dores na hora de urinar. Então, eu nem queria tomar água de tantas dores que eu sentia. E eu, infelizmente, quis guardar aquilo pra mim, porque como eu não tinha experiências sexuais, eu ficava naquela dúvida. O que realmente aconteceu, se aquilo realmente, de fato, foi um abuso. Eu ainda tinha dúvidas dentro de mim e eu não queria contar pra ninguém, porque eu me sentia culpada. Eu estava numa festa, eu estava com pessoas erradas, eu que provoquei isso. Acredito que a maioria das pessoas que sofrem abuso, elas pensam dessa forma. Só que a gente não é culpada, a gente não tem culpa. Nossa. Infelizmente, as pessoas são ruins e... Isso acontece no mundo inteiro, com várias pessoas, e eu percebi, né, porque eu tenho algumas pessoas na minha vida que também passaram pelo mesmo, e a maioria se sente culpada. E é por isso que eu guardei pra mim. E quando eu decidi desabafar, eu fui desabafar com pessoas erradas.
Eu comecei a trabalhar em um local de fast food, e lá as pessoas falavam muitas coisas inapropriadas. E eu, por conta desse trauma, eu ficava quieta na minha, reprimida, sempre triste, né? Porque eu me lembrava do que tinha acontecido e não fazia muito tempo. E eles acabavam zoando comigo, sabe? Por conta disso, e isso me magoou ainda mais, né? E eu fui desabafar, contar o que aconteceu. Eles riram de mim. Ainda me perguntaram se a pessoa era bonita. Realmente isso me deixou ainda mais reprimida. E eu comecei a guardar dentro de mim. Eu comecei a ter muito desejo de cometer suicídio. E teve um dia, né? Isso foi... eu fui tentar a minha vida em Goiânia quando eu completei de 18 anos. Fui pra lá. Foi um tempo, assim, bem curto, só de 6 meses. E foi logo após que isso aconteceu, né? Pra tentar fugir também da situação, Sim, né? eu sempre tentei fugir das situações de formas erradas, né? A geografia como fosse... o mudar de lugar como fosse... Exatamente. E aí eu lembro de um dia em que eu estava sentada num banco, pensando em cometer suicídio. E Deus usou a vida de uma pessoa, que também é lá de Rondônia. Ele estava passando, na época tinha uma frasezinha que estava bem usada, né? Levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Eu tava lá triste, cabisbaixa, assim, mesmo pensando em realmente cometer suicídio. E ele passou e falou isso: levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Todo da zoeira, sabe? O pessoal de Rondônia, a maioria é assim, sabe? Tem essa questão de ser extrovertido, né? E aquilo já me deu um sorriso, assim, sabe? A gente fez uma amizade. E aí, por conta da gente conversar, desabafar, eu acabei deixando, pelo menos naquele dia, essa ideia de lado. Lá em Goiânia também aconteceu algo assim que eu nunca vou me esquecer, né? Eu acredito que o propósito que Deus me levou pra lá foi exatamente por conta disso, né? Eu morei em um pensionato, tinha em torno de umas 20 pessoas, cada um ficava num quartinho. A dona de lá fez um preço bem em conta pra mim. E aí, como eu ainda trabalhava em emprego de estagiária, meu salário não era muito alto, né? Então, eu não tinha muitas opções. Aí eu fui pro pensionato mesmo, morei com um monte de gente. E lá tinha ela dizia que era o ex-marido dela, né? Mas ele era muito viciado nas bebidas alcoólicas. Ele bebia todos os dias e teve uma época que ele ficou muito mal, né? Ele começou a passar mal, ele foi pro hospital e aconteceu tudo de forma muito rápida e ele ficou internado. E desde que ele foi pro hospital, eu senti no meu coração que era pra mim orar por aquele homem. Só que eu tinha 18 anos, gente. Era muito jovem e aí eu ficava com aquele receio e eu negando aquilo que Deus estava me pedindo. Será que é coisa da minha cabeça? Exatamente. E aí eu tava só pensando assim que era coisa da minha cabeça, né? E passou um mês, passou 2, aquele homem em coma. E ele nem melhorava e nem morria, né? Ficava só em coma mesmo. E aí eu falei assim, Deus, se for pra mim orar por ele, me dê a oportunidade. Porque depois que ele já ficou em coma, era sem visitas, era só realmente essa dona do pensionato que ia lá visitar ele, não podia ter outras visitas, né? Eu falei assim, Senhor, se for da tua vontade realmente de orar por esse homem, que eu tenha a oportunidade. E o dia que eu fui demitida, né? Eles me liberaram pra ir mais cedo, que eu fui demitida daquele emprego que todo mundo me odiava. E aí, no dia que eu fui demitida, e a dona me chamou. Ela falou assim, eu vou conversar com o médico pra você entrar lá, pra você ir junto. Vamos lá visitar ele? Aí eu falei assim, é hoje. E aí eu lembro que isso foi numa sexta-feira. Fui orar por ele e eu só conseguia orar pela salvação daquele homem. Eu não conseguia orar por outra coisa. Eu sentia realmente que ele precisava de se libertar de tudo que passou. Não sei o que aconteceu de fato na vida dele. Mas que eu acho que a alma dele estava pedindo por isso, para que fosse salvo. E quando fui orar por ele, realmente eu não sentia que era eu que estava falando. Eu sentia realmente o Espírito Santo usando a minha boca e eu só conseguia orar pela salvação daquele homem. Isso foi numa sexta, no domingo ele faleceu, depois de 3 meses em coma. E os médicos falaram, ele só estava esperando a oração dessa menina. E aí ele descansou em paz, acredito eu, né? Amém. E aí depois eu vi que não era aquilo que eu queria, que trabalhar com a minha mãe era bem melhor. Eu tinha minha liberdade, não queria trabalhar assim de CLT, né? E eu voltei para Rondônia. Naquela época eu ainda estava desviada, né? De vez em quando ia na igreja, mas ainda assim eu estava desviada, né? E eu voltei para lá. E eu percebi assim que eu sempre tentei realmente qualquer dor que eu sentia, eu realmente tentava suprir isso viajando. Viajar sempre, eu não sei dizer pra vocês, mas sempre
as portas se abriram, assim, com uma grande facilidade. E aí eu juntava um dinheiro e ia viajar. Voltava, juntava mais o dinheiro e ia viajar. Era desse jeito que eu vivia, né? Porque o meu sonho mesmo é ser comissária de voo. Eu tenho um desejo muito grande de ser comissária de voo. Não, você é nova, Leila. Meu Deus do céu, tem uma vida inteira ainda. Sim, ainda creio que vai acontecer, porque foi uma profissão que Deus colocou no meu coração. Se eu não me engano, aqui perto também tem esses cursos, assim, em Blumenau, se eu não me engano. Sim, então, mas eu já fiz esse curso. Uau, já. Top. Sim. Eu fui para Curitiba, eu fiquei 4 meses lá estudando, a minha mãe me ajudava, eu também trabalhava em troco de hospedagem, né? Sempre viajei, assim, de forma bem mochileira mesmo, economizando, eu não tinha, assim, muitas condições financeiras, mas sempre tive muita força de vontade. E aí, fiz o curso, e quando eu voltei do curso, realmente, mais uma vez me aconteceu algo que marcou a minha história. Sério, né? Eu senti, assim, eu sempre senti, o Espírito Santo sempre esteve comigo, sempre me alertando, né? E na minha volta, né, eu fui passar na minha cidade natal, que a gente já não morava mais lá, e eu sentia que não era pra mim passar lá. E eu passei, né? E eu ainda tinha aquele trauma do abuso, e por conta desse trauma, eu achava que ele iria se curar me relacionando com uma pessoa, né? Porque eu não quis me envolver com ninguém durante aquele tempo, assim, traumatizada. Eu achava assim, quando eu encontrar alguém de confiança... Porque quando a gente tá no mundo, a gente tem esses pensamentos, assim, de se relacionar de forma errada. Quando a gente tá no mundo, a gente realmente já não espera mais em Deus, né? Um relacionamento cristão. Quando tá no mundo, a gente é só ladeira abaixo, né? E, infelizmente, eu achava que eu iria curar aquele trauma me relacionando com alguém. E quando eu conheci um rapaz que eu achava que era da minha confiança, né? Ele mesmo dizia que o sonho dele era ser pai. E eu peguei muita confiança nele. A gente saía, a gente conversava muito e eu achei assim, nossa vibe super bateu. Esse cara, eu acho que a gente vai acabar casando, sabe? Aquela coisa toda em luz. O príncipe encantado, aquela questão assim mesmo de contos de fada que era só da minha cabeça, né? E aí eu acabei pegando muita intimidade com ele. E aí eu senti confiança nele e eu falei, agora eu vou curar esse trauma me relacionando com esse rapaz. Gente, de cara, eu engravidei. Uau! Eu não tinha muita orientação sexual, né? Porque como eu tinha essa questão de me guardar pro casamento e depois foi esse trauma, eu não busquei muitas orientações. A minha mãe também não era muito de conversar sobre esses assuntos. Eu só tomei aquela pílula no dia seguinte e, infelizmente, ela não fez efeito no meu organismo. Uau. Eu estava grávida. E antes de descobrir isso, por incrível que pareça, o meu sobrinho, ele tinha 5 anos de idade. Ele ainda, nossa, uma criancinha pequenininha. Mas eu lembro que ele chegou pra mim e falou assim, tia, tem um neném na sua barriga. Antes de fazer o teste. Eu falei, não, Cauã, você tá doida? Não tem nada aqui, não. Ele falou assim, tem um neném na sua barriga. Os seus peitos têm leite? Com 5 anos, né? E aí aquilo já foi um sinal, já foi um alerta. E aí eu fiz o exame, realmente, ali naquela mesma semana, deu positivo, eu contei pra ele, contei pra minhas amigas, elas estavam presentes. A minha mãe também, contei pra ela. Por um momento ela ficou feliz, mas depois ela já começou a mandar mensagens bem preocupantes, né? E o rapaz que sonhava em ser pai, infelizmente, ele falou que ele não estava preparado para aquilo, que ele não queria assumir um relacionamento, que ele ainda mantinha contato, ainda gostava de uma ex-namorada dele e realmente ele não queria assumir um relacionamento. E o meu maior medo era ser mãe solo, era ser mãe solteira. E aí, como eu tinha vindo desse curso lá de Curitiba, né, o curso de comissário de voo, eu já morava sozinha, mas para mim, viver isso, eu acabei vendendo minhas coisas e acabei tendo que voltar a morar com a minha mãe, né, até eu conseguir comprar tudo de volta, né, eu tinha que morar com a minha mãe. E foi nesse meio tempo de conquistar as minhas coisas de volta que isso aconteceu. Então, eu fiquei desamparada. Nossa. Ele não quis assumir o relacionamento. Ele não só quis não assumir o relacionamento, ele não quis assumir uma responsabilidade, né? Exatamente, uma responsabilidade. Na realidade, é isso que... Exatamente. E ele não quis. E a minha mãe também não ia me aceitar em casa mais. Ela falou pra mim que era pra mim casar com esse rapaz, que não ia dar pra mim ficar na casa dela, que o esposo dela também não iria aceitar. Infelizmente, eu me senti, assim, em um beco sem saída. Eu senti, assim, fui curar um trauma e acabei ocasionando outro. E como eu ainda tinha pensamentos suicidas, mais uma vez, e se eu cometer suicídio, né? Aqueles pensamentos veio de volta. E eu fiquei perdida, assim, sem saber o que fazer. E, infelizmente, né, eu não tive muito apoio. Eu pensava muito
negativamente, sabe? Eu pensei assim, agora, como é que eu vou fazer para trabalhar? Eu trabalho com procedimentos químicos, grávida não pode ter contato com produtos químicos, o que eu vou fazer? Ninguém vai querer, ninguém vai querer contratar uma grávida. Eu só tive pensamentos realmente negativos, assim, o que eu vou fazer, para onde eu vou? As pessoas vão me julgar, eu vou ser mãe solteira. Eu tive muitos pensamentos mesmo, assim, só negativo. Em momento algum eu pensei, não, Deus vai abrir portas. Eu estava totalmente afastada, né, de Deus. Eu tinha aqueles momentos de oração, mas era aquela questão, assim, de procurar Deus só quando precisa. Infelizmente, eu acabei tomando a decisão que ele me propôs, que foi de abortar. Ele comprou os remédios e, infelizmente, eu abortei. O rapaz? O rapaz que, no caso, que pai da... Seria pai. Sim. E, infelizmente, eu aceitei. É o maior arrependimento da minha vida. Uau. Se eu pudesse voltar atrás... A única coisa, se tivesse assim, Leila, você tem a oportunidade de corrigir algo que você fez. Eu corrigiria isso. Infelizmente, a minha mãe, ela sempre falou que... palavras, assim, muito pesadas, sabe? Ela sempre dizia, assim, que filho era a pior coisa do mundo, que dava muito trabalho. E para acabar, as clientes também falavam assim, não case, não tenha filhos. Minha mãe, eu lembro, ela sempre falava quando estava estressada, né? Malditório que eu conheci o pai de vocês. Então, tudo isso me ocasionou, assim, me deixou muito o coração aflito quando eu descobri a minha gestação. Porque eu imaginava que fosse algo negativo, que iria ser uma maldição. E as minhas amigas ainda falou, agora você acabou com seu sonho, você não vai ser mais comissário de voo. E aí, acho que tudo, assim, sabe, foi um peso pra mim, virou uma bola de neve. E você sozinha também, só escutando... Sim. Só escutando coisas negativas, infelizmente, Deus. Eu tomei uma decisão muito errada, né? Eu me arrependo realmente muito, principalmente o pós, né? Porque quando naquela emoção do momento foi tudo muito rápido, acredito eu que só tinha um mês realmente de gestação, a minha descoberta foi muito rápida, sintomas foi tudo muito rápido, a decisão de abortar foi muito rápida, foi questão assim de 2 dias depois que eu descobri, foi tudo muito rápido, né? Infelizmente, o pós disso também foi um preço muito alto, né? A minha família começou a me julgar, começaram a falar assim, você matou seu filho, você é um monstro, Uau. Você não deveria ter feito isso, que... Assim, realmente foi... Eles falavam tanto que até aquele meu sobrinho de 5 anos também falava. Você matou seu filho, você tirou o neném que estava na sua barriga. E aí foram muitas palavras muito pesadas. E aí, para mim, aliviar um pouco daquilo que eu estava sentindo, aquele peso, aquele remorso, mais uma vez estava a Leila em festas, em bebedeiras, tentando suprir algo de forma errada, né? E por incrível que pareça, mais uma vez, eu sofri outro abuso sexual numa dessa. Foi. Meu Deus. Era algo assim que eu morria de medo de acontecer e eu lembro que eu falava que se isso me acontecesse, eu tiraria a minha vida porque eu não ia suportar. Aconteceu uma vez, quando eu pensei que eu ia superar, né, de forma errada que eu pensei, e aí só causei um trauma, e depois desse trauma veio outro trauma, que foi mais uma função vez. De bebedeira também? Função de... Sim, de coisas mundanas, né? Pra mim, aquilo lá foi pra acabar com o meu psicológico, porque eu já tava com o psicológico abalado, né, com tudo que estava acontecendo, e aquilo ali só veio pra piorar. E aí eu pensei realmente, falei, não, agora eu não vou aguentar, vou cometer suicídio, eu não aguento mais, eu não sei lidar com isso, a minha família me julgando, e aí pra acabar também, né, hoje em dia, assim, não tenho mágoas, mas o marido da minha mãe também falava que isso aconteceu porque eu estava em festa, em bebedeira, né? E aí a gente mais uma vez se sente culpada por isso, né? Também foi mais uma situação da minha invulnerabilidade, de que eu estava embriagada, que a pessoa se aproveitou da situação. Era um amigo de uma amiga que ao invés de levar para minha casa, ele levou para casa dele, né? Então... Foi outro trauma que foi bem difícil de superar. Ali no começo eu falava assim, eu vou cometer suicídio. E eu sempre sentia aquela voz, aguenta só mais hoje. E aí eu lembro que teve um dia que eu escrevi um texto enorme, sabe? Que tudo que eu tava sentindo. Eu não fui clara e objetiva ali na hora de postar, né? Deixei uma coisa meio confusa. Mas uma prima minha, ela sentiu. Ela falou, tem alguma coisa de errado acontecendo com a Leila. Eu vou lá ver o que tá acontecendo. Eu postei aquilo na mesma manhã. Ela já... foi na minha casa sem pentear o cabelo, sem escovar dente, já foi desesperada atrás de mim. Ela falou, Leila, o que aconteceu? E aí eu contei pra ela. Ela ficou tão preocupada comigo. Quase todas as noites ela me levava pra casa dela, a gente
foi aquela época da pandemia, né? Sim. Então todo mundo já estava em casa mesmo, então a gente ficou muito unidas naquela época. Ela realmente foi um anjo na minha vida. Catherine, você realmente foi um anjo na minha vida. Talvez se não fosse a Catherine, hoje a Leila não estaria aqui. Ela realmente foi a luz, ela foi enviada por Deus. Glória a Deus. Ela realmente foi. Jesus é isso, né? Deus está nas pessoas. A gente fica imaginando que Deus está... Onde Deus está? Deus está nas pessoas. Deus está naquela pessoa que te dá um abraço. Deus está naquela pessoa que estende a mão. E foi o que minha prima fez pela minha vida. Se ela não tivesse feito aquilo, eu não teria aguentado. Porque, pelo menos ali naquele momento, alguém demonstrou me amar. Alguém demonstrou o cuidado comigo. Como a minha família estava me julgando muito por questão do aborto, né? Ela, ao contrário de todo mundo, ela me abraçou. Ela estendeu a mão. Ela realmente foi luz naquele momento, né? E aí ela ficou comigo ali naquele começo, pelo menos até amenizar a minha dor. E aí passou o tempo, né? Aí a pandemia também tava naquela de para e não para. Passou-se o tempo depois disso. Mas assim, eu ainda assim me sentia um lixo, sabe? Eu me senti muito usada, porque foi traumas atrás de traumas. E eu falei assim, meu Deus, até quando? Quando que eu vou encontrar alguém? Quando que eu vou ser valorizada? Quando que realmente vão reconhecer o meu valor? Eu me senti muito desvalorizada, me senti um lixo realmente por ser usada, né? E de forma, assim, abuso sexual, ninguém quer passar por isso. Ninguém deseja passar por isso, né? E então eu me senti muito sendo usada, sabe? Eu acho que quem passa por isso, a grande maioria das vezes, tem esse mesmo sentimento de usada, se sente como se fosse um lixo mesmo, era o que eu me sentia. E Leila, me diz uma coisa, diante de tudo isso que tu passou, tu em nenhum momento, assim, sentiu força e coragem de poder, tipo, denunciar, né, e trazer responsabilidade daquilo que aconteceu contigo pra... Porque não pode ficar impune, né, cara? Eu acho que isso é uma coisa tão absurda, assim, que... Sim, Da primeira vez, realmente, eu tive muito medo até de contar para as pessoas o que as pessoas vão dizer. Por causa da vergonha, né? Sim, que a maioria exatamente, sente, né? Isso. Da segunda vez, eu quis. Mas, assim, eu não sei dizer o porquê, pra quê, mas eu senti muito no meu coração que não era pra mim denunciar. Eu não sei o porquê, né? E a pessoa também, depois, ela me mandou mensagem, me implorou perdão, falou assim que realmente não queria ter feito aquilo, que foi por conta da bebida alcoólica também, que acabou sendo vítima... assim, a bebida alcoólica realmente, infelizmente, ela traz muitas consequências ruins, né? Ele me pediu muito, muito perdão. A minha vontade não era de perdoar, não mesmo. A minha vontade realmente era de denunciar. Mas eu fui obediente a essa voz. Até hoje eu imagino, assim, que foi realmente Deus que estava me pedindo, mesmo que fosse contra a minha vontade, né? Acredito que o arrependimento dele também possa ter sido de forma verdadeira, né? Tudo que a gente faz, a gente paga. E eu falei assim, Deus, então vai ser feita a tua justiça. Amém. Não vai ser a justiça aqui da terra, não. Vai ser a tua, e eu confiei em Deus, né? Eu não quis realmente denunciar por conta disso. Amém. Mas, enfim, eu, por me sentir muito desvalorizada, eu achei uma forma de me valorizar, assim, que era só na minha cabeça, né? Que, gente, honestamente, pra ser bem franca, foi no mundo da prostituição. Uau. A forma com que eu me sentia valorizada. Eu achava que por conta do dinheiro eu estava sendo valorizada. Eu comecei realmente a me relacionar somente com pessoas que fosse de alto patamar, sabe? Financeiramente falando. E aí eu sempre tinha algo em troca, né? De presente, andar em um bom carro, estar sempre em boas casas. E realmente o inimigo é tão sujo, porque eu nunca fui tão bem tratada na minha vida igual naquela época. Todo mundo sempre me tratava como uma princesa, como uma rainha, sabe? O inimigo realmente, ele confunde a nossa cabeça. E eu comecei a me sentir valorizada daquela forma. Era realmente, assim, de forma suja e desonesta, né? Realmente é um dinheiro amaldiçoado. Uhum. Tudo que eu comprei através do dinheiro daquela época, hoje eu não tenho nada. É um dinheiro bem amaldiçoado mesmo. E eu comecei a sentir um grande peso depois daquilo, né? Eu falei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu tô, todas as vezes, tô tentando fazer isso de forma errada. Me tira disso, eu não aguento mais. Eu tô me sentindo com um peso na consciência muito grande. Eu pedi muito pra Deus pra me tirar daquilo, né?
Fui numa igreja com uma amiga minha e aquele dia lá eu fiz essa oração, que eu não queria mais aquilo, porque eu não precisava, gente. A área da beleza é uma área que a gente cresce muito financeiramente. Sim. Eu não precisava de dinheiro, eu não precisava de ninguém bem financeiramente. Através da minha profissão, eu conseguia conquistar as coisas e realmente não era por necessidade. Era uma ilusão que eu criei, que ali eu era valorizada. Eu não iria fazer igual minhas amigas, de se envolver com um e com outro. Não, eu só realmente queria se tivesse alguma coisa em troca. Era a forma que eu me senti valorizada. Só que naquela época eu não conhecia o que era ser valorizada, né? E infelizmente, né, foi algo, graças a Deus, foi muito rápido, foi coisa só de 6 meses que eu vivi naquela ilusão, quando caiu a minha ficha mesmo de que o que eu estava fazendo com a minha vida, o peso que eu estava trazendo para minha vida, eu tive coragem de sair daquilo. Só que não foi bem assim a coragem de sair, né? Foi quando eu vim para Santa Catarina com a minha amiga e que eu conheci o rapaz que eu falei já no começo, né? Falei, Deus, por favor, me tira disso. E aí, para vocês verem quando as coisas para acontecer, acontece, né? Eu e ela, assim, decidiu em cima da hora. Tinha voo barato e a gente, então vamos, tem aonde ficar, tem o que fazer. E eu acabei conhecendo ele, né? Ele pegou o meu número, depois me mandou mensagem. E por incrível que pareça, como eu era doida das viagens, eu tinha comprado uma passagem pra mim ir pra São Paulo. E eu ia passar o Réveillon em São Paulo. Eu não sabia aonde, com quem, eu só comprei a passagem. Estava barato, eu comprei. Eu falei, quando chegar próximo da data, eu me viro. Eu era assim, né? De viajar sozinha, bem mochileira mesmo. E aí, isso foi pro Réveillon, né? E em novembro eu tava viajando com a minha amiga. Daí eu pensei, opa, 2 viagens, uma próxima da outra também, acho que não vai dar, não. Aí eu desisti de ir pra São Paulo pra mim vir pra Santa Catarina. Só que como eu tava conversando com ele me chamou pra vir pra cá. Daí eu pensei assim, tá, e se eu pegar... Quando eu chegar em São Paulo, só pegar mais um voo de São Paulo para Santa Catarina, como se fosse uma conexão, eu vou chegar em Santa Catarina. Eu não vou precisar de se preocupar com alimentação, com hospedagem. Não vai sair caro para mim ir para lá de novo. E eu fui assim, eu aproveitei mais, foi a oportunidade. Só que eu tinha gostado dele também, ele era legal, a família dele parecia legal. E eu vim. Foi num Réveillon, cheguei no dia do Réveillon, a família dele me acolheu super bem. Foi na semana, assim, do meu aniversário, né? Que eu faço aniversário na primeira semana de janeiro. E todo mundo me acolheu super bem, e era churrasco no aniversário, era churrasco pra lá, churrasco pra cá. Foi bem legal, assim, sabe? A minha recepção, a irmã dele, até hoje a gente, né, digamos, a gente é amigas, né? Ela se deu muito bem comigo e ela falou pra mim ficar lá mais tempo. Eu ia ficar só 2 semanas. Ela, fica mais esse mês inteiro. Tá bom, minhas contas tá pagas, eu vou ficar. E eu fui ficando, aí ele me pediu realmente em namoro, me deu uma aliança, me deu presente, a família dele inteira me presenteou, que era o aniversário. Uau. Sabe, foi algo assim que... nunca tinha me acontecido, né? Realmente. Aí eu me senti assim, aquela questão do valorizada, né? Foi legal, assim, no começo. Só que éramos 2 feridos se machucando ainda mais, né? Eu, por ter passado por aquela experiência de mundo da prostituição, ele também já foi envolvido com coisas erradas, né? Coisas do passado dele e, infelizmente, ele também tinha um trauma de traição, que a ex-namorada dele era garota de programa e ela traía ele, e então ele não tinha superado isso. E aí eu acho que por conta do meu passado causou uma insegurança muito grande nele. Claro. Ele era muito ciumento, ele era ciumento possessivo, que até de ir numa farmácia para comprar um remédio ele achava que eu estava indo fazer outras coisas, né? Então, foi um relacionamento muito tóxico. E eu não vou me vitimizar, porque eu também errei muito, eu brigava muito. E eu acho que pelo fato do meu pai ter sido muito agressivo, eu acabei adquirindo essa agressividade. Ele tentava resolver as coisas com palavras bem pesadas, né? Ele agredia verbalmente e eu fisicamente. Eu desse tamanho batendo no rapaz. Infelizmente, foi um relacionamento, assim, muito conturbado, de muitas brigas. E aí eu decidi terminar, eu voltei pra Rondônia. E não demorou muito, ele foi atrás de mim, ele foi pra Rondônia de novo, a gente tentou o relacionamento de novo. Lá deu uma melhorada, mas infelizmente eram muitas brigas e aí eu decidi terminar com ele, né? E aí ele voltou pra Santa Catarina e eu fiquei lá em Rondônia. E aí eu terminei o relacionamento com ele mais uma vez. Lá vai eu pras baladas, pras festas e pras bebedeiras. Toda vez eu resolvendo meus problemas de forma errada, né? E em uma dessas, gente, mais uma vez o abuso sexual me perseguiu. Meu Deus. Mais uma vez, né?
Só que dessa vez não foi tão traumático, porque não deu tempo da pessoa, de fato, né? O máximo de tempo que a pessoa teve foi de arrancar a minha roupa. Porque na hora que ia cometer o ato, um amigo meu chegou e eu já estava desesperada e eu não estava tão alcoolizada quanto das outras vezes. Das outras vezes, realmente, assim, parece que eu tinha sido dopada, drogada. E ali não, eu consegui fugir daquela situação. Só que para vocês verem como que o inimigo trabalha, né? Eu no começo, eu falava assim, se acontecer um abuso sexual, eu vou tirar a minha vida. Aí aconteceu uma vez, quando eu tava quase superando, né? O inimigo, mais uma vez, outro abuso sexual. E daquela vez, eu falei assim, não, agora, se alguém, pelo menos, tentar fazer isso comigo, eu mato. Eu falava desse jeito. Se algum cara encostar a mão em mim de novo pra fazer alguma coisa, eu mato. Eu falava desse jeito, né? Gente, pra vocês verem, tipo assim, ele não chegou de fato, né, a acontecer de forma pior como foi das outras vezes, né? Mas ele tentou. E aí, realmente, eu senti vontade de matar. Eu já até planejei, eu tive, assim, pensamentos de como que eu ia fazer isso. Eu não queria nem saber, eu já tinha, se minha vida já virou uma confusão mesmo, já tá tudo de ladeira abaixo. Eu vou matar esse homem, eu vou dar um jeito. E comecei a ter esses pensamentos. E Deus, eu acho que ele trabalhou de uma forma tão linda na minha vida para mim não fazer isso, que foi justamente no meu sonho, né, da aviação. Bem naquela época, eu também estava passando por situação financeira bem difícil, não sei se foi uma aprovação, mas eu creio que foi uma aprovação, sim. A gente estava passando por muita dificuldade ao ponto de eu ter que pegar a cesta básica na igreja, né? Uau. Porque tinha voltado para morar na minha terra natal. Uhum. A gente morava numa cidade, depois a minha mãe quis voltar para essa terra natal, a cidade de origem nossa. E aí, no começo, nada é fácil. E como foi sem se planejar, a gente começou a passar por dificuldades financeiras, porque até adquirir clientes novamente, sim, né? E eu falava assim, falei, Deus, eu passo fome, mas eu não volto pro mundo da prostituição. E realmente, gente, eu cheguei a ter que pedir cesta básica na igreja. Eu não passei fome, mas infelizmente, assim, foi bem difícil. E foi numa época que eu tava emagrecendo muito. Pra mim também foi algo muito difícil de lidar com o meu emagrecimento. Eu pesava 60 e poucos quilos e eu fui para 43 quilos. Eu perdi ao total, foi uns 20 quilos, né? Também aconteceu algo muito impactante durante esse tempo da minha depressão, que foi enquanto eu estava ali naquele relacionamento, né? Eu entrei em uma depressão muito severa. Foi quando eu realmente tentei cometer suicídio. Eu tomei tudo quanto é remédio que tinha em casa. Era um quarto, né? Assim, tinha uma porta normal e uma porta de blindex, assim, de vidro. Aquela porta, ela era, nossa, muito difícil de abrir, de fechar. Ela era muito dura. E eu tranquei ela, bem trancadinha, e a outra também. E eu tava dentro de casa. Na época, eu ainda estava com aquele meu ex, né? E aí ele percebeu que eu tava querendo fazer alguma coisa. E aí ele me chamava, eu não tava falando nada, e eu tomando os remédios. Eu tomava de 5 a 10 comprimidos, assim, de uma vez. Eu tava só tomando tudo que eu via pela frente. Eu só queria morrer, eu não queria mais nada. E, gente, por incrível que pareça, aquela porta que era tão difícil de abrir, até sem chavear, ele puxou de uma vez. Aquela porta abriu, mesmo trancada. Uau. Tava com a chave, aquela porta abriu. Eu tenho certeza que ali foi Deus. Eu tenho certeza que aquela porta não ia abrir sem deschavear. Com certeza. Eu chaveei justamente para não ser impedida. Sim. Mas alguém ali colocou a mão e eu fui impedida. Mas já estava num estado assim de tá dando efeito do remédio? Então, naquele momento não veio, porque era tarde da noite. Só que quando eu acordei no outro dia, os efeitos vieram. Nossa. Eu senti muitas dores nos meus órgãos. Doía tudo, parece que ia explodir, assim, sabe? Era uma sensibilidade muito, muito grande, assim, que eu tive. Eu não podia nem respirar direito, nem dar risada. Eu tinha que respirar bem baixinho com a boca, porque quando eu respirava, assim, um pouquinho mais profundo, sim, doía tudo, parece que ia explodir. E eu fui pro hospital, fui medicada, ficou tudo bem. Aí eu vi que ali realmente Deus tinha um propósito na minha vida, porque eu quase morri. Uau. Se aquela porta não tivesse sido aberta, eu acredito que poderia ter dado alguma coisa, porque eu nem lembro o que eu tava tomando. Sabe quando você vê tudo pela frente? Nossa. Tudo quanto é remédio que tinha em casa, de dor, tudo quanto é coisa. Eu fui tomando tudo sem ver, né? Então, no outro dia veio os efeitos, mas graças a Deus eu fui impedida e eu fiquei bem, né? Agora, voltando lá pro meu emagrecimento, né? Eu emagreci muito, as pessoas também começaram a me julgar, falando assim que eu estava usando droga, ou que poderia ser a doença sexual, né?
E aí foi muito difícil também lidar com essa situação. E aí, como eu tava passando pelos problemas financeiros, eu não tinha como de investir na minha alimentação. Sim. E eu não conseguia engordar, eu não conseguia fazer uma academia, e eu não conseguia comprar comida, eu não conseguia me alimentar bem. Nada disso, gente. Nossa, realmente até o básico já começou a faltar. Né? Eu não tive vergonha, né? Pra mim foi bem melhor eu ir na igreja pedir uma cesta básica do que voltar para aquela vida que eu estava, né? Aquele dinheiro fácil. E aí, naquele meio tempo, eu comecei a orar. Eu falei, Deus, o Senhor vai me honrar por isso. Uau. Eu tenho certeza que o Senhor vai me honrar por isso. E foi quando eu participei de um processo seletivo da Latam, de agente de aeroporto, e eu fui a única. Uau. A única chamada naquela época, né? Que não eram muitas vagas por conta do aeroporto ser pequeno, mas eu fui a primeira a ser chamada e única naquele momento, né? Participei do processo seletivo e passei. E ali também foi algo muito lindo, assim, sabe? Quando Deus vai encaixando tudo. Eu sempre senti no meu coração que eu nunca ia ser agente de aeroporto, né? E eu falei assim, eu vou fazer só pra mim fazer mesmo, pra mim ser... Desencargo de consciência. Só porque, tipo assim, né? Tem uma provinha de português, eu já treino já pra comissária, que às vezes vai ser um pouco parecido. Vou fazer, se eu for chamada, amém. Se eu não for, amém. Só que eu fui chamada. E aí eu lembro que uma vez eu entrando no aplicativo da Bíblia, tava lá assim, eu vou... Deixa eu lembrar, gente. Eu vou... eu não lembro agora a palavra certinha. Mas é tipo assim, adiantar as realizações dos seus sonhos. Foi algo assim que Deus fosse adiantar. Era como se não era para acontecer, mas Ele iria fazer acontecer. Entendi. E eu sentia realmente que eu nunca ia ser. Mas eu senti que Deus me deu aquela oportunidade para eu... pelo menos não sentir mais aquele desejo de matar o menino, de, sabe, uma forma realmente de escape, para eu não cometer nenhuma besteira. Que foi tudo muito rápido, isso aconteceu, de repente eu fui chamada. E o fato também de tu não ter cedido a tentação de voltar pra prostituição. Exatamente, também porque, isso. Porque querendo ou não, houve um tempo de deserto ali na tua vida. Sim, poderia ser um gatilho, né? Entendeu? Então tu poderia facilmente, eu vou aceitar a vida que eu tava, há um pouco tempo atrás eu já tava daquele jeito. Muita gente, Leila, cai nisso aí. Exatamente, infelizmente. Quando as coisas começam a apertar, entendeu? Vai sempre pelo lado mais viável, né? Que querendo ou não, a prostituição ela é muito parecida com o crime. Sim. O dinheiro fácil, entendeu? Exatamente. E é um vício, vira um vício. Por que eu vou passar 30 dias trabalhando se eu posso ganhar 100 vezes mais sem não fazer muito esforço? A ideia é essa, sempre foi. Sim, Satanás exatamente. E eu fui honrada, fui chamada naquele processo seletivo, passei, e era numa cidade diferente da minha, né? Eu morava numa cidade e o aeroporto era na capital, então eu tinha que me mudar. Gente, eu não tinha condições financeiras nem pra comprar comida, vocês imaginam eu me mudando pra outra cidade. Mas aí eu falei assim, não, Deus vai abrir portas, eu vou ter soluções. Aí eu atendi umas clientes da cidade que eu morava antes, né? Que lá tinha clientes fixas, Consegui ir lá, fiz um dinheirinho. Eu falei assim, pronto, agora vou vender meu guarda-roupa. Com o dinheiro do guarda-roupa eu consigo alugar um apartamento. Eu tinha uma prima que morava lá na capital. Ela foi atrás do apartamento, eu vendi o guarda-roupa. E falei assim, depois eu vou comprando as coisas, eu vou me virar. Mas eu vou aproveitar essa oportunidade, porque eu sempre sonhei com isso. E seria uma porta de entrada para mim ser comissário de voo, né? Agente de aeroporto. E por incrível que pareça, eu pedi muito pra Deus preparar um lugar pra mim, que a localização, que fosse um lugarzinho, podia ser simples, pequenininho, mas que fosse aconchegante, que fosse a minha cara. Gente, eu vendi meu guarda-roupa pra mim alugar aquele apartamento e falei, depois eu compro outro. A minha prima foi olhar o mini apartamentozinho, tinha um guarda-roupa lá. Tinha um guarda-roupa lá, eu não precisei do guarda-roupa, não precisei do armário, comprei um fogãozinho, aqueles pequenininho de colocar na tomada, sabe? Só pra quebrar o galho. E graças a Deus eu consegui ir, né? Eu na época, eu também recebia o Auxílio Brasil, que era para cair numa data depois de eu já ter que estar lá. Só que justamente naquela época que eu precisava do dinheiro, o dinheiro caiu bem antes. Ele caiu mais ou menos uma semana antes. E eu nunca vi ninguém falando que o dinheiro caiu antes, assim, coisa de uma semana antes, né? Mas o meu caiu. Uma provisão o meu caiu. Mesmo. Foi provisão de Deus mesmo. E eu consegui ir. Na época, depois eu comprei uma bicicleta e a Leila pro aeroporto andava umas meia hora de bicicleta, mas eu fui assim, realmente aproveitei muito a minha oportunidade. Só que infelizmente, por ser um aeroporto pequeno, né, ia entrar numa reforma, os voos iam diminuir, precisou de ter corte de funcionário. E eu fui a primeira, né, a mais novata.
E eu lembro que uma moça que também trabalhava lá, ela perguntou pra mim, e se você não passar da experiência, o que você vai sentir, o que você vai fazer? Aí eu falei assim, olha, nada acontece por acaso. Se Deus fechar essa porta aqui é porque ele vai ter outra melhor. Amém. Isso aconteceu, gente, eu fui demitida, né? Eu passei até da experiência, mas logo após eu fui demitida, não teve justa causa. Eu imagino realmente que isso impacta mesmo as empresas, né? Quando precisa fazer corte, geralmente é os novatos mesmo, né? Sim, sempre. 500 primeiro. Sim. Depois, né? E aí eu tava juntando dinheiro pra mim viajar, né? Pra mim aproveitar os benefícios que a gente de aeroporto tem. Tem um benefício lá depois de 6 meses que tá trabalhando na empresa, você pode viajar tendo vaga no avião, você entra lá e tchau. E eu falei, vou juntar um dinheirinho pra mim viajar, né? Vou aproveitar meu benefício. Sim. Mas não deu nem tempo. Só que o dinheiro estava sendo guardado, né? E eu não trabalhava só no aeroporto. Como o salário de agente de aeroporto, principalmente trabalhando apenas 4 horas, é um salário mais baixo, eu continuei trabalhando num salão de beleza lá. Então, eu tinha 2 fontes de renda. Eu saía de um, ia para outro, sempre fui assim, bem correria mesmo, né? E juntei um dinheiro. E eu comecei a pedir pro Espírito Santo o que eu ia fazer. Fui demitida e agora? Eu não quero voltar para minha cidade. As 2 cidades que eu tinha morado lá em Rondônia foi que aconteceu os abusos sexuais, então eu não queria, né, pelo menos não lembrar daquilo, não queria viver lá por conta disso, e eu pedi muito um discernimento de Deus, o que eu ia fazer pós a minha demissão. E eu senti, vai viajar, vai pra Bahia. Eu falei assim, hoje se Deus tá mandando, eu vou mesmo, né? Eu que gostava muito de viajar, e eu realmente vi lá uma passagem, comprei, e como eu sempre trabalhei bem estilo mochileira, né, viajei de estilo mochileira, eu trabalhava em troco de hospedagem. Eu consegui uma lá em Salvador, num lugar que eu fui muito bem recebida. Eu me sentia em casa mesmo. Eu ia ficar uns dias, eu fiquei uns 2 meses lá. Só que depois eu queria conhecer outros lugares, né? E eu fui para uma ilha paradisíaca, que não tinha nem carro naquela ilha. Tinha só pra não dizer que não tinha carro, tinha um lá que era tipo de emergência mesmo, Bahia. Sabe? Na Bahia. Fui lá para essa ilha. E eu ia ficar lá uns dias também, e eu fui para um lugar fazer trabalho em troco de hospedagem, mas o lugar era, nossa, gente, umas condições, nossa, horrível, péssimas. Aí eu não quis ficar lá. Daí a plataforma que eu usava, ela tinha um seguro que a gente ia para outro lugar que eles pagavam quando acontecia algum imprevisto, assim, sabe? E eu fui para uma pousada. E eu senti no meu coração para mim ficar ali, só que eles não tinham vaga mais para voluntários. E Deus tocou no meu coração que o sinal ia ser o número 6 pra mim ficar lá. E eles falaram assim, Leila, por que você não fica aqui mensal? A gente faz um valor bacana pra você. Eu falei, por quanto que vocês fazem? No quarto que tem ar-condicionado, a gente vai fazer um preço muito bom. A gente vai fazer por R$600, o número 6. Aí eu, entendi agora. E aí, como eu tinha um dinheiro reservadinho, eu falei assim, vou ficar aqui pelo menos esse 1 mês, vou pensar o que eu vou fazer da minha vida agora, vou estudar inglês, né, porque realmente para comissário de voo precisa. Uhum. E eu foquei nisso. Só que daí, como eu não precisava mais de trabalhar, nem nada, era realmente só estudar, eu comecei a buscar muito de Deus, né? Comecei a assistir muito os vídeos do Thiago Brunet. Uhum. Ele tem um Café com Destino, e todos os dias estava lá eu assistindo Thiago Brunet, eu ia tomar banho, botava lá uma pregação e eu comecei a me reaproximar com Deus. E eu lembro de um dia, aquele cara realmente falou que eu não queria esquecer daquele dia, e realmente nunca vou esquecer. Eu senti no meu coração, vai pra praia. Eu falei, se Deus tá mandando, eu vou mesmo. Aí lá vai eu. Você foi uma pessoa que confiou muito naquilo que tu escutava, né? Sim, muito. Eu sei que nunca falhava, então eu escutava mesmo. Top. E eu fui. E ali era uma passagem, assim, entre um rio e a praia, né? Que, de certa forma, era perigoso. Porque a gente tinha que atravessar pra gente conseguir sair de um lugar pro outro. E ele foi me dar um toque, ele falou assim, vai por esse caminho aqui, porque se você vir aqui por esse caminho mais curto, aqui é perigoso se afogar. E aí até eu brinquei com ele, eu falei assim, nossa, aqui eu já tive uma grande lição de vida, né? Eu tenho que ir pelo caminho mais longo pra mim conseguir chegar no destino, mas é seguro, porque se eu for pelo caminho mais curto, eu posso me afogar. Uau. Aí a gente começou a falar de Deus, né? Ele tava indo pra mesma praia que eu, e a gente começou a falar de Deus, e ele foi usado ali pra falar comigo, e ele falou que eu nunca mais ia esquecer daquele dia. E realmente, quando eu voltei, eu comecei a orar, e eu comecei a falar em línguas. Uau. E realmente, assim, eu decidi que eu ia ficar só conectada com Deus, eu excluí minhas redes sociais, eu também, né, já tava mais nessa de bebedeira, eu já tinha decidido que eu ia parar de beber, e eu fui me reconectando com Deus através de uma viagem. Realmente, ele falou pra mim ir viajar,
E Nossa. nessa viagem era o encontro que ele tinha preparado comigo. E eu voltei para a presença de Deus, assim, através das redes sociais, né? Que foi ouvindo pregações online, né? Principalmente, sou muito grata pela vida do Thiago Brunet. Foi através da vida Top. dele que Jesus me resgatou, né? Uau. De forma online, né? Mas Deus, ele é onipresente, né? Tá em todos os lugares. E eu fui resgatada através das redes sociais. Eu fui através do Luiz Hermínio. Sério, que O legal. Luiz Hermínio, se escutar... Meu Deus, tu é velhinho, o Luiz Hermínio. Ele... Isso aí foi em 2010, 2011. Que Foi bacana. onde eu tive também, foi resgatado exatamente isso. Porque eu ouvia falar que era um cara que todo mundo tava falando e tava pregando, aquela coisa toda, e que era um ex-usuário de droga. E eu disse, cara, se funcionou pra esse cara, Vai funcionar pra você vai também. funcionar pra mim também. E eu comecei a escutar o cara. Cara, foi algo transformador, assim. Mas é claro que tive Legal. um posicionamento, tive uma igreja, aquela coisa toda, sempre com um resquício, aquela coisa toda que todo mundo tem, né? Mas foi escutando algumas palavras dele que a minha vida. E o fato de eu ter vindo pra cá, depois de anos e anos, foi de eu saber, cara, eu quero congregar na igreja desse cara. Eu vim pra cá, eu nunca congreguei na igreja dele. Sério? Porque na realidade a gente veio morar em Camboriú, e aí a igreja era em Itajaí, então tipo assim, eu não tinha muita função de ir em Itajaí, voltar. Mas Deus direcionou um monte de coisa, o propósito era vir pra cá. Só que o direcionamento que eu tinha em mente, a gente imagina algumas coisas, mas Deus, o plano dele é muito melhor e maior. Sim, Então com certeza. é só seguir o plano que nem você sentiu e escutou. Faça. Vai. Entendeu? É por aí a Exatamente. caminhada. E eu sempre pedi pra mim ser guiada pelo Espírito Santo ali. Depois que eu passei por tudo aquilo, eu falei, Deus, agora eu não quero mais viver pra mim, eu quero viver pra ti, que eu seja guiada, né? E também aconteceu depois de novo como eu tava só trabalhando em troco de hospedagem, o meu dinheiro já tava curto, eu falei assim, Deus, prepare um lugar pra mim que... E Deus preparava, tudo que eu pedia, Deus preparava, sabe? E eu comecei a sentir que era pra mim sair do Brasil. Gente, eu falei, que loucura é essa? Eu vou sair do Brasil, que gente, você não tem nem dinheiro. E eu comecei a sentir, a data era dia 18, e já tava chegando, já tava, tipo assim, coisa de 2 semanas. E eu falei, Deus, o que eu vou fazer? Pra onde? E aí eu fui pesquisar vagas de uma empresa aérea, né? Falei assim, às vezes é isso que Deus quer, né? Deus sair daquele emprego da Latam é pra ter algo melhor, então às vezes é isso que Deus quer. Comecei a pesquisar as vagas. E eu vi uma vaga no Chile, eu falei, nossa, é pra lá que eu vou. Falei, tá, mas eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer, né? Vou vender meu celular e vou ficar só com meu notebook e vou pro Chile. Dei a doida assim, falei, vou fazer isso. E eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, vou vender meu celular e eu tô indo pro Chile porque lá tem uma vaga, eu tenho certeza absoluta que eu vou passar e eu vou ficar morando lá e vou viver a minha vida. Sabe quando você coloca uma convicção na cabeça? tô sentindo no coração e é isso. Aí a minha mãe, não, Leila, não faz isso não, pode deixar que a passagem eu pago, então não vende teu celular não. Aí ela pegou e mandou o dinheiro da passagem e eu comprei a passagem. Só de ida. Uma amiga minha também comprou a de ônibus, um outro ofertou mais 100. E sabe quando vai fluindo? Uau. E eu realmente fui pro Chile, né? Só que o meu voo atrasou. O lugar que eu ia ser recebida para fazer o trabalho voluntário em troco de hospedagem também não conseguiu me receber no dia que era para eu chegar. Eu não consegui participar do processo seletivo. Sabe quando tudo dá errado? E aí os meus cartões de crédito também, eu lembro que um não estava passando, o outro eu tinha esquecido a senha e eu não sabia que era tão simples olhar no aplicativo e saber a senha. E eu só colocava na aproximação, só que lá pedia a senha de qualquer forma. Sim. A conta da caixa lá também não funcionava, sabe? Nenhuma conta estava funcionando pra nada. Eu só conseguia pedir comida de forma online porque já estava salvo. Isso dentro do Chile? Dentro do Chile. E tem uma plataforma também que é as pessoas que querem receber outras na sua casa, é Couchsurfing, se não me engano o nome. E eu fui atrás, falei, Deus, prepara um lugar pra mim. E eu consegui mesmo, na casa de um rapaz, nossa, que me recebeu super bem, muito bem educado, muito respeitoso. Ele tinha a namorada dele, ele era muito respeitoso. E eu fiquei lá, foi muito bacana, né? Fiquei uns 3 dias vendo o que eu ia fazer da minha vida, já que o processo deu errado, eu não tinha dinheiro pra voltar, eu não sabia o que eu ia fazer da minha vida. E aí, eu falei assim, vou ter que voltar pro Brasil, porque aqui, não vou ficar aqui, vou fazer o que aqui agora? E eu fui pesquisar voos, né? Aí, gente, por incrível que pareça, mais uma vez,
De tantos lugares do Brasil, o único que tinha um voo em conta era Florianópolis, Santa Catarina, mais uma vez na minha vida, a terceira vez. E aí eu pedi dinheiro emprestado de uma amiga minha, né, como eu já tinha ajudado ela em uma época, e ela falou assim, Leila, com certeza eu vou te ajudar, porque quando eu precisei você me ajudou. Ela falou assim, paga quando você puder, paga em umas 2 vezes, não tem problema. E eu comprei a passagem. Gente, todas as vezes que eu pesquisei voo em cima da hora, é caríssimo, assim, né? Tipo, pelo menos mais de 1.000, 2.000, 3.000 uma passagem. Imagina saindo do Chile pro Brasil. Só que justamente, eu pesquisando hoje pra comprar amanhã, tava por R$680. Uau. Era, acho que, penúltima vaga no avião. Quase impossível acontecer. Quase impossível. E eu, como não tava conseguindo passar os meus cartões, eu tive a fé, falei assim, eu vou chegar no aeroporto e vou pedir pra moça despachar minha mala voluntariamente, porque eu não tenho condições de pagar. Tava dando uns R$500 pra despachar a mala, e eu nem tinha aquele dinheiro. E aí, como foi tudo, assim, muito rápido, a minha ida pra lá, né? E eu consegui a minha passagem através do dinheiro que minha amiga emprestou. E no dia que eu ia embora, eu senti no meu coração que era pra mim escrever umas cartinhas e deixar debaixo das portas, assim, lá que tem os apartamentos naquele prédio que eu estava, que o rapaz me hospedou. E eu fiz, né? Aí eu pesquisei, fiz do que eu tava sentindo no meu coração e coloquei no Google Tradutor pra transferir pro espanhol, né? Porque eu não entendo nada de espanhol. E eu escrevi lá as cartinhas e coloquei debaixo das portas. E eu senti, você sai daqui até às 10 horas. E aí, quando eu abri o elevador, assim, que era o horário, tava saindo um senhor. E aí, ali ele puxou o assunto. E aí, eu falei que eu tinha feito umas cartinhas que eu tava sentindo no meu coração. A gente começou ali um pouco de portunhol com inglês e tentando ali se comunicar. E eu falei de Deus pra ele, assim, parece que aquilo estava realmente destinado. E eu mandei as cartinhas debaixo das portas e eu tava sentindo que ali tinha alguém que tava querendo cometer suicídio. Uau. E eu pedi pra Deus tocar no meu coração qual apartamento que era pra entregar. Eu entreguei a cartinha, o que tava escrito lá, eu não lembro mais. Eu realmente, assim, pedi pra ser usada por Deus e fiquei com aquela sensação de missão cumprida. E aí eu fui pro aeroporto, pedi pra moça despachar minha mala voluntariamente, ela fez isso por mim, né, também mais uma coisa assim que eu vejo que é Deus em cada detalhe. Até um restaurante, gente, eu senti aquele dia assim, você não vai pagar pelo teu almoço, não. Eu falei, Deus, mas eu tô morrendo de fome, eu vou pagar sim, porque eu não vou ficar com fome. Aí eu senti assim, entra nesse aqui, e eu entrei. E aí tá, né, comi, comida maravilhosa, pedi alguma coisa lá com frango, só entendi a parte do frango, falei, se tem frango já tá bom, tinha lá arroz e frango, o resto eu não entendi nada, falei, vou pedir isso aqui, né. Eu tava lá no Chile, num restaurante que eu acho que era chinês, então tava tudo lá escrito que eu não tava entendendo nada, e aí na hora de pagar o meu cartão também não queria passar, nenhum, nem outro, não queria fazer transferência. Sabe quando todos os métodos de pagamento dão errado? E realmente eu não paguei. O garçom que me atendeu falou, moça, não se preocupe, quando você voltar aqui você paga. Eu falei assim, meu Deus, mas acho que eu nunca vou voltar aqui. E mesmo assim eu não paguei. Voltei pro Brasil, aí eu vim pra Santa Catarina. Aí a minha mãe tem uma cunhada que mora em Florianópolis e também ainda tinha esse contato com a minha ex-cunhada. Falei assim, vou voltar pra Santa Catarina. E aí eu vim pra cá, daí a intenção era ficar na casa dessa minha ex-cunhada só um tempo. E acabei que eu fiz o cabelo dela. Ela foi no salão que ela fazia a unha. A mulher gostou muito do cabelo dela, me chamou pra trabalhar. E aí eu decidi ficar por ali mesmo. Falei, já que tá dando certo aqui de novo, então eu vou ficar por aqui, né? Aí eu comecei a trabalhar com a mulher. Eu não tinha dinheiro pra investir nada. Peguei o cartão de crédito emprestado pra comprar produtos. A moça do salão também me emprestava tudo. Eu pagava uma comissão pra ela, mas os itens era tudo dela. Eu só tinha uma chapinha. E Deus começou a me mandar muitas clientes. E foi a época que meus sobrinhos foram pro abrigo. Eu tenho 3 sobrinhos, infelizmente a mãe biológica, ela é minha irmã, ela perdeu a guarda deles. O mais velho, o pai dele é ausente, os mais pequenininhos têm a menina de 2 anos, tem um outro de 4, os 2 não têm registro de pai. E eles foram pro abrigo e ali a família é totalmente desunida, cada um por si, Deus por todos. E na época eu falei pra minha mãe, eu falei assim, olha, o mais velho eu ainda posso tentar cuidar dele, né, porque ele já tá com 10 anos, na época ele tava com 10 anos, né, o ano passado. Falei assim, ele vai ser mais fácil de eu conseguir conciliar com a minha vida aqui. Eu ainda morava com a minha ex-cunhada, eu trabalhava no salão de uma mulher, eu não tinha recursos pra nada, eu realmente tive fé.
Sabe, eu fui totalmente o contrário da época do aborto. Da época do aborto eu pensei, agora minha vida já acabou, tudo, não tem solução. Eu fiquei perdida. Ali não, eu falei assim, Deus vai me honrar, Deus vai abrir portas, Deus vai mandar cliente, eu vou conseguir. Eu já estava me reconectando com Deus, né? Já estava voltando para a presença de Deus, então meus pensamentos estavam diferentes. Sim. E eu falei assim, vai dar tudo certo, eu vou conseguir, Deus vai mandar clientes, eu vou pegar a guarda desse meu sobrinho, pelo menos do mais velho, e a minha mãe falou que ia ficar com os pequenos. E aí, ele veio, o conselho tutelar que trouxe de avião, foi tudo pelo governo, a gente conseguiu tudo, também era algo que eu já orava e pedia para Deus, que Deus preparasse, porque eu não tinha condições, consegui tudo pelo governo, de forma para ele vir para cá, e depois que ele veio, gente, Deus abriu tanto as portas. Uau. Eu comecei a ganhar em um dia o que eu ganhava em um mês na Latam. Em uma semana, em um dia, e comecei a atender. E era de domingo a domingo, de manhã, de tarde, de noite. Saía, às vezes, do salão 10 horas, 11 horas da noite, 1 hora da manhã. E eu juntei um dinheiro. Consegui comprar o meu celular à vista, porque até o celular eu pegava emprestado da moça, que o meu celular que eu tinha, ele já nem tava fazendo mais vídeos. Aí eu pegava o celular emprestado, literalmente tudo emprestado. Comprei um iPhone à vista. Uau. Nunca imaginei que eu ia conseguir isso, assim. Top. Então, foi de forma tão rápida. E eu fui juntando um dinheiro e eu comecei a comprar minhas coisas. Aí eu consegui alugar uma casa. E naquela época eu tinha tentado mais, porque assim, né? Eu tava próximo da família desse meu ex. Uhum. E a gente tentou mais uma vez o relacionamento, né? Como a gente ali acabou tendo uma proximidade. E, infelizmente, assim, não deu certo, só que dessa vez foi por conta do julgo desigual. Não foi por conta de ciúmes. Ele realmente amadureceu muito por esse lado. Ele se deu muito bem com o meu sobrinho, né? Tratava muito bem. E aí ele aceitou, depois que os outros pequenininhos foram pro abrigo novamente, porque a minha mãe não deu conta de cuidar deles. Uau. Ela não tinha suporte. O esposo dela, né? Ele não, basicamente não aceitou muito o desafio com ela, né? Ela não tinha a família ali para ajudar, ela não tinha ninguém. Infelizmente, os recursos lá, em questão de escola, sabe, benefícios do governo, tudo isso é uma forma bem mais difícil de conseguir do que aqui. Ela não conseguiu nada, e aí para ela trabalhar não dava também, né, porque ela é cabeleireira também, e para trabalhar com criança e química não dava. Ela não deu conta, o conselho tutelar acabou tomando as crianças e os pequenininhos, eles foram pro abrigo. E aí, como eu já estava aqui, já tinha alugado uma casa, Deus já tinha me abençoado com muitos clientes, né? Ainda me sinto começando aqui do zero, né? Só tem 1 ano isso, então realmente... Mas eu tive coragem mais uma vez. Eu falei assim, o desafio vai ficar maior agora, né? São uma menina de 2 anos e o menino de 4 anos. São 2 crianças bem dependentes, né, da gente. Mas eu tive coragem, totalmente diferente de quando eu descobri aquela minha gestação. Falei assim, Deus vai me abençoar, Deus vai abrir portas, mesmo com outras pessoas dizendo, você não vai dar conta, você não vai conseguir, deixa que uma família que tenha condições adota, não, você não vai dar conta. Muitas pessoas falaram isso, mas eu falei assim, se for da vontade de Deus, eu vou dar conta sim. Uau. Eu errei uma vez, eu fiquei com muito remorso, eu me arrependo muito do aborto, mas eu tenho certeza que Deus vai me honrar por isso. Amém. Eu tenho certeza, assim, eu pensei muito positivo e entrei em contato, né, com a justiça de lá e falei que eu tinha o interesse em pegar eles. Até os conselheiros tutelar, eu confesso que eu percebi que eles ficaram com o pé atrás. Será que ela vai dar conta mesmo? E eu peguei, expliquei a situação, mandei foto da casa que eu tava morando, mandei tudo. Na época, né, ainda tava com o rapaz lá do relacionamento e aí ele aceitou também. As crianças amaram ele, ele realmente ali foi considerado como um pai para eles. Uhum. Só que pelo fato da gente estar num jogo desigual, eu querendo seguir o caminho de Deus, eu querendo seguir o caminho de Jesus, e ele ainda nessa questão de bebedeira, de curtição, não dava certo, né? Uhum. Realmente eu comecei a me sentir muito sozinha, porque no final de semana eu ficava em casa com as crianças, ele indo para bar, indo para boteco, chegava em casa embriagado. Por mais que já não havia aquele ciúme possessivo igual era antes, já era outro tipo de problema. E não tem como 2 pessoas caminharem juntas se ambas querem chegarem em destinos diferentes. Não adianta eu querer seguir o caminho de Jesus e a pessoa que está do meu lado quer seguir outros caminhos. Não tem como. Um para um lado, outro para o outro. E aí eu percebi que Deus ele não queria eu pela metade. Naquele relacionamento eu me sentia pela metade. Falei assim, Deus me quer por inteira. Então eu terminei.
E eu acabei enfrentando o meu maior medo, né? Que era ser mãe solteira. E Deus tá me honrando muito por isso. Crianças? São 3 crianças. 3 crianças. Uau! É um grande desafio, né? Que idade eles têm? O Cauã agora está com 11, Aham. a menina 2 anos e o outro menino de 4 anos, né? Eles fazem aniversário na mesma semana, eles chegaram basicamente na semana do aniversário, então, assim, só tem 6 meses que os pequenininhos estão comigo. Mas eu tive fé, sabe? Foi totalmente ao contrário da época do aborto, que eu pensei negativo. Agora não, eu só penso positivo. E eu fiz uma campanha de oração durante 20 dias. Eu orava 20 minutos para que Deus preparasse roupas, porque eu sabia que eles iam chegar com quase nada de roupa. Eu sabia que eu ia realmente precisar de tempo, de dinheiro, de auxílio de pessoas. Então eu orei muito para isso e pedi muita capacitação de Deus. E eu me surpreendi, porque eu me considero uma boa mãe. Eles, nossa, nem pensam mais em voltar para trás. Eles estão amando morar aqui, morar comigo. E a moça que um dia foi julgada pela família, hoje, né? Cuida de 3. Eu rejeitei um, mas hoje eu acolhi 3, né? Uau! Então, eu tinha tanto medo de ser mãe por conta das coisas que eu ouvia. Hoje eu posso dizer que ser mãe é um presente de Deus. Essas crianças vieram para ressignificar esse meu passado. Eu tinha uma dor muito grande ainda pelo fato do que eu tinha feito, né? Eu lembro o ano passado, antes de vir para cá, eu tive um sonho. O Cauã, ele me abraçava e ele falava assim para mim, o Cauã é a mesma criança que falou que tinha um neném na minha barriga. Aham. Ele falava para mim assim, ele me abraçava e falava, a gente se encontra de Maria para Maria. E eu fiquei sem entender. E nesse mesmo sonho, eu tinha que perdoar o rapaz do aborto, né? E eu perdoei ele, eu até mandei uma mensagem bem simples e curta, perdoando ele. E aí esse sonho ficou na minha cabeça. E eu lembrei que um pouco depois da questão desse aborto, teve uma pastora que falou pra mim que eu iria ter 3 filhos e a menina era pra mim colocar o nome dela de Maria. E no sonho, o meu sobrinho fala, a gente se encontra de Maria para Maria. Maria para Maria. Gente, depois que as crianças vieram, a menina de 2 anos, do nada, ela começou a falar que o nome dela é Maria. Ela começou a falar e teve uma vez, assim, eu não assim, desse lado espiritual eu realmente não entendo, mas ela tava olhando assim pro nada, ela falou, tchau Maria, e começou a falar que o nome dela é Maria. Se você pergunta como é que é seu nome, ela fala, Maria, ela fala assim, que o nome dela é Maria. E aí eu vejo, assim, que Deus me mandou ela é minha cara, inclusive, Sério? O vídeo que mais viralizou no meu Instagram, que foi o que mais me trouxe seguidores, né, foi justamente o que eu postei, que ela se parece comigo e ela é realmente a minha cara, parece que ela foi feita pra mim, parece que ela foi um presente de Deus me mostrando assim, você é perdoada pelo que fez, aqui o seu presente, ela realmente é a minha cara, é como se fosse o filho que eu não tive naquela época. Uau. Ela realmente é a minha Maria. Eles vieram para ressignificar todo esse passado, né? E graças a Deus eu consegui ser curada, ser liberta de tudo aquilo que eu passei. A forma com que eu superei os abusos sexuais realmente foi com muita oração. Eu lembro que eu assisti um vídeo, eu não lembro de quem realmente, mas que ele pedia pra gente escrever num papel 3 causas injustas que a gente viveu. E eu escrevi lá as causas, né? E uma delas era essa questão dos abusos sexuais. E eu orei muito. Falei assim, Deus, perdoa eles. Eu também perdoo. Abençoe a vida deles. Que eles nunca mais façam o que fez comigo, com nenhuma outra pessoa. E eu fui orando. Mesmo sem vontade, mesmo sem querer perdoar. E eu fui pedindo pra Deus tirar aquilo do meu coração. Porque se a gente fosse sentir mesmo assim, vou esperar eu sentir vontade de perdoar, a gente nunca vai sentir vontade de perdoar. Eu não queria, gente, vocês acham mesmo? A minha vontade era de matar um daqueles caras, assim, né? Imagina. Era de matar mesmo, Algo fácil mas pra ninguém. não é. Mas eu falei assim, eu vou seguir o que Deus está pedindo pra mim, né? O perdão, ele liberta. E eu fiz aquilo que o pastor daquele vídeo estava falando, né? De escrever no papel, eu escrevi e a gente tinha que orar 3 vezes no dia, ajoelhada naquele papel. E eu orava, na época eu ainda tava na Latam, eu ia no banheiro lá do aeroporto, depois quando eu tava no salão, eu ia pro banheiro do salão, e eu tava sempre, né, cumprindo o meu propósito, e eu orei as 3 vezes no dia, foi durante 2 semanas. Depois que eu fiz aquilo, o meu coração se libertou assim, ó, parece assim que
dor, remorso, eu chorava direto, eu tinha crises direto. Eu lembro que eu fiquei com uma crise assim que eu tinha que ficar trancada dentro de casa, eu não queria sair pra fora sozinha, porque eu ficava com aquele medo de entrar alguém e fazer alguma coisa comigo. Eu fui liberta de tudo isso. Graças a Deus, assim, não existe mais dor, não existe mais rancor. Eu realmente consegui perdoar através dessas orações. Depois que eu fiz essa campanha, eu fui liberta. Foram 2 semanas orando 3 vezes ao dia, com os joelhos dobrados naquele papel que estava escrito tudo o que eu passei de forma injusta. E eu fui liberta, eu fui curada. Mas um ato profético, na realidade, né? Sim, foi daquela forma que eu consegui me libertar. Fui liberta disso. E naquela época ainda tinha essa questão do aborto que eu tive. Aham. E eu creio que se eu não tivesse passado por aquilo, hoje eu não teria adotado os meus sobrinhos. Uau. Porque foi através disso que eu tive coragem de fazer diferente dessa vez. Aham. Às vezes, se eu tivesse tido aquela criança ou se isso não tivesse acontecido, eu não iria ter essa coragem. Eu realmente quis ressignificar. E o que eu digo para as pessoas é isso. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode buscar Jesus, você pode reescrever uma nova história, né? E é isso que eu estou fazendo. Estou ressignificando aquilo que um dia foi dor. Eu estou ressignificando através dos meus sobrinhos, né? A questão do que eu passei. Aham. E também, hoje, o meu propósito nas minhas redes sociais é ser cura para quem precisa ser curado. Eu sei que tem muitas pessoas que passaram pelo que eu passei, muitas pessoas que ainda guardam mágoas, que precisam se libertar desse rancor. E era algo que Deus colocava no meu coração para mim fazer. E eu tomei a coragem de fazer. E em tão pouco tempo, hoje só tem uns 40 dias que eu comecei, já tem 63 mil pessoas. Uau. Eu vejo que é Deus em cada detalhe. Cada E eu quero detalhe. ser usada por Ele. Eu fui liberta, eu consegui ressignificar aquilo que um dia foi dor. E eu espero realmente ser inspiração para outras pessoas. De tudo que eu passei, tudo que eu passei fez ser quem eu sou hoje. Amém. Amém. Leila do céu, que história é essa? Muita coisa. Meu Deus do céu. Assim, ó, visivelmente, né? A tua história ela não é diferente de muitos casos que acontecem, tanto masculino como feminino, né? Sim. Todo preenchimento de vazio que tu buscava era, na realidade, uma falta de identidade que tu tinha, né? Sim. Né? Então, tipo, o que aconteceu não foi culpa tua, jamais. Mas o fato de tu entrar de novo, que nem você fala, né? Nossa, se frustrava e ia pra balada, bebedeira, aquela coisa toda. Na realidade, isso sempre foi um vazio, né? Sim. O inimigo, ele faz questão de tocar no primordial da gente, de qualquer ser humano, que é o quê? Identidade. Todo mundo que não sabe quem é, ele deita e rola. No caso da gente, a gente já nasce, dependendo da infância que a gente tem, essa orfandade, né? Existe orfandade de pais presentes, existe orfandade aquele que o pai e a mãe morreu, que não existe, e existe a orfandade que a gente se coloca como órfão, né? Uhum. A gente se Sim. vitimiza, a gente isso e aquilo, meu Deus, que vida cruel, aquela coisa toda. No teu caso, eu acho que existia essa orfandade, né? Mas tu muito cedo encontrou Cristo, né? Mas de uma forma ou outra a vida te conduziu para um outro lado, e isso aí não é uma questão de questionar, porque a gente não é ninguém para questionar aquilo que Deus faz, porque Ele é soberano. Mas de uma forma ou outra, os acontecimentos que aconteceram na tua vida, sempre existiu um vazio. E esse vazio foi em busca de quê? De ser aceita, de ser valorizada. Exatamente. Entendeu? Outros buscam a droga, a bebida, outros a pornografia, outros o adultério. E todo mundo existe um vazio quando não sabe-se quem é. Quando a gente encontra Cristo, as coisas mudam de figura, porque o nosso pensamento muda, exatamente como você falou. Uhum. A palavra diz que quando aquele coxo que estava na Porta Formosa, ele pede esmola para Pedro. Uhum. E Pedro, a primeira coisa que ele fala, diz assim, olhe para mim. A palavra diz que quando o coxo olha para Pedro, a palavra diz assim, e quando ele olhou, ele teve esperança. Ou seja, todo momento em que a gente olha para Cristo, em que a gente tem um encontro com Ele, o nosso pensamento muda. A gente para de olhar para baixo, lembra do ditado do levanta a cabeça, a Sim, princesa. senão a coroa cai.
Por quê? Porque o movimento de levantar faz a gente enxergar promessas, horizonte. É isso que Deus quer. Porque o inimigo, quando ele monta em cima da gente, ele escraviza. E a gente não consegue olhar a nada além daquilo que a gente está vivendo. Então, todo momento que a gente se afasta de Cristo, que foi o teu caso, que tu se afastou lá de trás, o que só que eu consegui enxergar era o quê? Era o abuso. Involuntariamente, tu não queria, mas aquilo te perseguia. Perseguia. Por mais que ninguém em sã consciência busca isso. Eu acredito, assim, que pelo fato de eu estar no mundo, né? Quando a gente já tá, assim, afastado de Deus, a gente automaticamente tá dando brechas pro inimigo. Sim. E pelo fato de eu falar, assim, que, se eu sofrer abuso, eu vou tirar a minha vida. O inimigo, o que ele quer? Ele veio pra matar, roubar e destruir. Eu vou destruir com a vida dela. Então, vai acontecer isso que ela mais tem medo, eu vou mandar alguém que vai fazer isso porque ela vai fazer. E aí, quando eu parei de falar que eu ia fazer isso, que eu falei assim, agora se alguém relar em mim, eu vou matar, ele fez com que alguém relasse em mim, não pra fazer de fato igual dos outros, mas que eu sentisse esse desejo de matar. Então, literalmente... Quando tu encontrou Cristo de verdade, quando tu teve esse impacto de novo, aí a metanoia mudou tudo. Tudo. A ideia, o jeito de pensar, e se formou o que? Uma identidade. Quando a gente tem uma identidade, a gente sabe quem é, principalmente diante de Deus, o que menos a gente tem é medo. Exatamente. Não tenho medo. Então, o fato de surgir a oportunidade, Deus sabia exatamente a força que existe dentro de você. Então, assim, surgiu a oportunidade, Sim. Deus já mandou 3. Sim, é verdade. E eu acredito, assim, que se algum dia, né, Deus me deu a oportunidade de realizar o meu sonho de forma com que eu realmente sonhava, pra quem tinha medo de ser mãe, hoje eu penso até em ter mais. É porque o discurso que te cercava não te dava essa base, entendeu? Sim. O discurso que te cercava era o quê? Desde pequena. É por isso que é a importância da gente cuidar daquilo que a gente fala e libera para os nossos filhos, né? Exatamente. Porque a gente acha assim, nossa, é só uma palavra para falar. Não é. A palavra diz que a gente tem tanto poder de largar a vida como a morte. Então, assim, o que sai da nossa boca é extremamente importante. E o discurso que te cercava era aquela crença permissiva. Nossa, ser mãe, ainda mais nova, e eu viver, porque assim, não foi tua culpa ser mãe. Mas a falta de responsabilidade do cara ocasionou isso, entendeu? Sim. E se vocês tivessem entrado num comum acordo... Mas, amém, aconteceu, né? E essa... o que Deus hoje está te dando, essa oportunidade gigante, né, mana? De não só o fato de você ser mãe, mas essa força que você passa. Né? Sim. De passar por cima de circunstâncias, de passar por cima de problemas que lá tentaram te parar, mas não te parou. Não parou. Não parou, e eu tenho certeza que se eu te falar pra ti que a tua vida daqui pra frente, tu tem 25 anos. Nossa, Leila, agora a tua vida vai ser de vento e popa. Não vai, mano. Ainda vai vir problemas desafios maiores. Mas tu entende que o que tu já passou já te trouxe várias estrelinhas aí pra tu poder passar por outras. Sim, agora bem mais sábia, né? Bem mais forte. Madura. Exatamente. Entendeu? Mãe, responsável, sabe que agora toda atitude que você tiver não vai só refletir na tua vida. Sim. Vai se refletir também na vida daqueles que te cercam, que estão contigo. Então, assim, Deus, ele é fiel demais, cara. Demais. Deus, ele é fiel demais em cada detalhe que ele faz, ele permite. Não é para que a gente morra, mas para que a gente cresça. Exatamente. E hoje eu vejo uma Leila, eu tô contando a história, eu vim vendo assim, imaginando uma Leila bem pequenininha, cara, e hoje tu é gigante, cara. Sabe? Tu é gigante. Obrigada. Assim, ó, que Deus cada vez mais te abençoe na tua vida de uma forma extraordinária e que Ele te use. E eu tenho certeza que esse vídeo vai alcançar muitas pessoas. Amém. Mas assim, que Ele te use cada vez mais, mana, de uma forma em que as tuas atitudes, elas sejam um reflexo, entendeu? Porque hoje, o maior evangelho que os nossos filhos possa ler é a nossa vida. Entendeu? Exatamente. Porque a nossa vida vai fazer com que eles tenham vontade de conhecer isso aqui. Porque é muito difícil tu chegar e querer pra uma criança de 10 anos e assim, lê a Bíblia. Nem gostam de ler. Tá entendendo? É muito difícil. Como é que ele vai ter curiosidade em saber como é que é uma vida com Cristo? É a nossa vida, mana. É o exemplo. É o exemplo todos os dias da nossa casa. O meu filho mais velho enxerga a gente todos os dias fazendo devocional. O que ele faz?
Mesmo. Então, assim, ó, é sobre atitude. E sobre atitude, eu tenho certeza que a tua vida daqui pra frente, não só por causa desse podcast, mas por causa de tudo aquilo que aconteceu, né? E Deus é especialista, cara, transformar maldição e estratégia do inimigo sobre nossas vidas e transformar. Eu tava lendo esses dias, o livro de Esther. Capítulo, se eu não me engano, 6 ou 7, não me lembro direito. E sobre a história de Amã que queria enforcar Mardoqueu, que era o primo distante de Esther. E a história é que Amã queria excluir todo o povo judeu daquela época do reinado de Xerxes. E num belo dia, Mardoqueu ele ajudou o rei, viu uma conversa lá de um povo que queria matar o rei. E ele ouviu e foi contar pro rei, o negócio é o seguinte. Só que é o seguinte, ninguém fez nada pro rei. Chegou um belo dia em que Deus cutucou o rei Xerxes e não deixou ele dormir, e ele pediu pro cara chegar e dizer assim, me conta aí o que aconteceu nesses últimos dias aí. Aí contaram a história de que Mardoqueu, ele tinha feito o que fez, mas não foi honrado, não foi nada. Aí ele chama Amã. Amã, o que eu deveria fazer com um cara que não permitiu que eu fosse morto com um complô assim, assim? Tu deve receber as maiores honrarias. Esse cara deve... Mas Amã achou que essas honrarias eram para ele. E era para Mardoqueu. E momentos antes, Amã tinha projetado e feito uma forca de 20 metros para enforcar Mardoqueu. Deus pegou o projeto de Satanás, do inimigo, que era para matar Mardoqueu. Ele fez Amã, o mesmo que queria matar, fez honrar Mardoqueu. E tempos depois, aquela forca de 20 metros que ele tinha feito para Mardoqueu, quem foi enforcado foi Amã. Então, assim, ó, Deus é especialista, mana, a pegar projetos de Satanás sobre a nossa vida e transformar em bênção. Então, assim, na área que tu foi mais judiada, mana, tu pode ter certeza que vai ser onde Deus vai mais te usar para edificar vidas. Amém, eu creio. É isso mesmo. E já está, né? Já está. Através das redes sociais, eu estou recebendo muitas mensagens, né? Depois que eu comecei a contar ali brevemente o meu testemunho. Acho que hoje é a primeira vez realmente que eu contei assim de forma mais detalhada. Mas só de contar ali nas redes sociais trechos, pequenos trechinhos, já vieram muitas mensagens de pessoas me agradecendo. Amém. Amém. Mana, obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade. Eu só tenho te agradecer por todo o empenho, né? A gente sabe que você mora um pouco distante daqui, mas você fez questão de vir e eu tenho certeza, mano, que como a gente falou no início, esse dia já estava marcado, né? Sim. E Deus vai soprar esse vídeo, vai soprar a tua história para alcançar verdadeiramente pessoas, assim. Vai ser top, em nome de Jesus. Amém, mano? Amém. Deus te abençoe, muito obrigado de verdade. Obrigada. Gente, que história incrível, né? Sabe que quando a Leila estava contando a história ali, eu me lembrei muito do filho pródigo, né? Lá em Lucas 15, em que o filho, ele pediu a herança, né? Foi embora, daí viveu no mundo, né? Viveu o que viveu. Chegou um momento em que ele gastou tudo que ele tinha e quando ele estava comendo ali comida dos porcos, né, tentando comer e não deixaram, ele lembrou daquilo que ele vivia, aquilo que ele tinha com o pai. Então ele volta e a primeira coisa que o pai faz é colocar um anel e vestes novas, né? E o filho voltou. Mas o que mais às vezes a gente não presta atenção é que às vezes o filho que ficou, ele ficou achando que ele estava com ele já tinha tudo, mas ele não tinha a harmonia, ele não tinha a função de se comunicar com o pai, de se relacionar com o pai. E muitos da nossa convivência em relação à igreja, às vezes a gente está dentro do lugar onde supostamente seria o lugar certo, mas a gente não tem um relacionamento nenhum com aquele que deu tudo e aquele que é dono de tudo. O filho pródigo, ele voltou e ele teve o anel e a comunhão do pai de novo. E o filho que sempre esteve presente, ele nunca se relacionou. O que eu quero dizer hoje, gente, é que o relacionamento com Deus é primordial, porque o relacionamento com o pai,
ele faz com que a gente não perca algo muito importante na nossa vida como cristão, a identidade. Essa identidade, sem ela, a gente basicamente é uma via de acesso para o inimigo fazer acontecer na nossa vida. A Leila, ela passou pelo que ela passou e ela entendeu que o momento que ela de novo se relacionou com o pai, as coisas que na realidade ela sempre teve medo, foi onde ela teve uma impulsão em fazer, de ser mãe. E hoje ela é mãe de 3 filhos, né? Hoje eu tenho certeza que a alegria e a motivação dela acordar não é sobre ela, mas sim de dar o melhor para os seus filhos. E é exatamente o que o nosso pai faz com a gente. Ele tem a motivação de cada vez mais nos engrandecer, nos colocar em posições melhores, mas a gente precisa fazer aquilo que é eterno, gente. É o relacionamento. Que hoje você possa pegar essa história, você possa entender que o se relacionar com o pai nos dá uma identidade de filho. E a gente de maneira nenhuma pode perder isso. Deus abençoe a todos. E uma boa noite, Maqui Podcast.